Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nesse segundo dia aqui da nossa temporada especial do Upgrade, sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, aqui ao nosso programa, fazendo uma oração para convidar o nosso Deus para participar conosco, né? Eu gostaria de saber se a Josi poderia estar orando aqui com a gente hoje. Bom dia, tudo bem, pessoal? Está bem baixinho. Tá baixo? Espera aí que eu vou aumentar. Melhorou? Sim, só falar bem alto. Agora. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, Divino Espírito Santo, nosso Consolador, estamos aqui de Santa Trindade, nesse momento tão especial, e agradecemos a Ti, meu Deus, pela Tua presença, porque nós somos privilegiados, meu Deus, de nesse momento estarmos bem, estarmos em paz, para erguermos a Ti uma oração, a Te agradecer, meu Deus, por tanta bondade e misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, meu Pai, por estar conosco, por satisfazer todas as nossas necessidades, por ser esse Deus maravilhoso que está conosco, que deu seu Filho amado para morrer por nós na cruz. Te agradeço. Coloco em tuas mãos, meu Pai, todo o programa que se segue. Coloco em tuas mãos cada pessoa que está aqui agora, que vai entrar. Coloco também em tuas mãos o nosso orador de hoje. Que cada parte desse programa, meu Deus, seja abençoado por tuas mãos. Obrigado, Pai, mais uma vez, por estar conosco. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. E obrigado, meu Deus, por ser esse Deus que está conosco sempre e sempre. Te agradeço pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Josi. Vamos agora, então, louvar o nosso Deus através de um hino que nos convida a ser fiel a Deus a toda prova. Para pensar nos desafios deste meu viver. Paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo,
Somos fiéis a toda prova, né? Ao nosso Deus. Bom, hoje eu tenho a alegria aqui de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a Eliane, mais conhecida como Teru. Aliás, eu gostaria que você explicasse para nós a origem do seu apelido. Gostaria que você se apresentasse para nós, porque eu também estou te conhecendo agora, né? Se pudesse falar um pouquinho de você, quem é você, o que você faz. E a gente agradece muito a sua presença aqui conosco, tirando aí um tempinho para conhecer aqui o Upgrade, participar com a gente. Tem sido uma bênção o Upgrade e é uma bênção ter você aqui com a gente hoje também. Deus te use para ter a palavra dele para nós hoje. Bom dia, gente. Tudo bem? Dia. Prazer para mim estar aqui. Quero agradecer a Cláudia pelo convite. Já faz tempo que a gente tem conversado e, e finalmente deu certo, né? Eu estou tentando renomear aqui, mas meu celular está com uma. Eu posso com- tentar aqui, se você quiser. Pode. É porque as pessoas podem confundir. Aqui, consegui achar. Deixa eu- Meu nome é Eliane. Meu nome é Eliane. Meu apelido é Teru. E eu já explico por quê. Porque eu sou Eliane Teruel Gouveia Teixeira e desde o ensino médio eu tinha um professor, professor Cadiz, que chamava todos os alunos pelo nome, pelo sobrenome, mas lá pelo meio do ano, assim, ele já estava meio cansado de chamar alguns nomes por completo, nomes compridos, e aí ele foi encurtando cada nome e acabou que realmente se tornou Teru desde sei lá, hoje no nono ano, né, o primeiro ano do colegial na época. E aí pegou, e aí quando eu vim trabalhar no Novo Tempo, minha produtora pensou, ela falou, você quer Teru ou quer Eliane? Eu não gostava muito de Teru, falei Eliane. Ela, mas Teru é mais forte, então vamos manter Teru. E desde então, hoje eu aprendi a gostar do Teru, né? Mas realmente pegou, é um apelido carinhoso, mas vem do meu sobrenome, tá? Quero desejar um bom dia para quem está chegando agora. Tem gente que tá comigo o dia inteiro, né, Lari? Vai estar comigo mais tarde hoje, mas tá junto aqui de novo, tá junto logo cedinho e, e buscar a Deus, né? Esse exército de pessoas que tem feito um movimento, um esforço, uma intenção de buscar a Deus pela manhã, faz toda a diferença. Às vezes a gente tem que realizar muita coisa, mas acaba perdendo de vista a fonte, a origem de todas as nossas, de toda a nossa energia, de toda a nossa força. E eu não sei se eu posso começar com uma oração, Cláudia. Pode sim, por favor. Nós vamos abrir a palavra de Deus e é sempre muito importante é, pedirmos que o Espírito Santo guie os nossos pensamentos, guie também as nossas escolhas para esse dia mais uma vez. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor olha para a gente com ternura, com paciência e mais uma vez renova, Senhor, as chances que temos de fazermos melhor, escolhermos melhor e te servirmos melhor, Pai. Sabemos que falta tão pouco para o reencontro contigo, mas tantas distrações têm concorrido com a nossa atenção. E eu quero, nesse momento, pedir que o nosso coração esteja ligado ao teu, para que nós possamos te ouvir e te obedecer, para que nós possamos saber, Senhor, ouvir a tua voz, e para que possamos, Senhor, receber paz e transmitir paz. E assim sendo luz, nós possamos também refletir o teu caráter. Aqui existem pessoas angustiadas, pessoas confusas, pessoas que desejam receber mais do teu amor para compartilhar. Pessoas que estão, Senhor, com dificuldades nos relacionamentos, dificuldades financeiras. Pai, olha para cada filho teu neste momento e nos dá, Senhor, a certeza de que o Senhor vai guiar, vai estar com a gente, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. E Pai, eu também quero, de maneira muito confiante,
ter a certeza de que o Senhor está no nosso coração, trabalhando através do teu Espírito, aquelas coisas que têm nos separado de ti, Pai. Vamos agora estudar um pouco da tua palavra. E eu quero muito, primeiro, aprender de ti e também que cada pessoa aqui possa receber um pouquinho da bênção espiritual deste momento, para que o nosso dia seja melhor, ó Deus. Eu oro porque eu sei que o Senhor é generoso e tua palavra me diz que nós podemos fazer esta oração, certos de que o Senhor nos ouve, nos responde, nos abençoa segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje. O nosso tempo é curto. Eu não vou transmitir nada da apresentação aqui, mas depois eu posso mandar para a Cláudia se alguém quiser com alguns dos textos para nossa reflexão. E tem tanta coisa para falar, né? Saúde e a volta de Jesus. Se eu estou indo para o céu, por que que eu devo me preocupar com saúde? Vou ser transformado, vou ser renovado, vou ser. é, Nada daquilo que tem me causado tanta dor e sofrimento vai fazer diferença lá no céu, mas eu, eu penso que saúde tem sido, para mim, pelo menos, tanto parte do evangelismo, do ministério de conversão de tanta gente. Várias pessoas é, abrem o coração para aquilo que Deus tem para elas e para o conhecimento de profecias, para o conhecimento da graça e do amor de Deus, por causa da saúde. A saúde pode abrir porta, pode ser aquele anzol. Mas eu considero o nosso Ministério de Saúde, como Igreja Adventista, um grande ministério de manutenção. Uma vez salvos, uma vez aceitos em Cristo, nós precisamos de transformação e todos são bem-vindos, não é? Todos são bem-vindos para receber de Deus a salvação, mas o crente, o adventista, o cristão, quando aceita Cristo Jesus, ele vai recebendo transformações na sua vida. E é impossível é, passar por uma transformação sem pôr o dedinho na saúde. E ao mesmo tempo que é transformador, é libertador, é maravilhoso, nós temos muito preconceito, porque talvez a mensagem tenha sido pregada de uma maneira muito dura ou, ou, ou de uma maneira, não sei, mas ela também causa muita resistência, porque na verdade, né, mexer no nosso prato não é fácil. Quando alguém da saúde vem, a gente já sabe que vai falar de carne, vai falar de açúcar, mas mais do que isso, a gente precisa falar sobre por que Deus tem um plano específico nessa área para a nossa vida, nos nossos dias. Por que que a mensagem de saúde não foi é, dada, por exemplo, na época de Jesus? Quando Jesus esteve aqui, ele não falou sobre esse assunto de maneira alguma. A Bíblia tem muitos ensinamentos sobre esse assunto, mas para o nosso tempo, a mensagem de saúde tem uma relevância profética, tanto quanto as outras doutrinas da nossa igreja. E refletir sobre esse assunto muda todo o quadro. Quando nós pensamos que Deus, ele, ele planejou isso para nós, eu preciso pensar no texto de João 10:10. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que significa ter vida em abundância? Significa que depois de aceitar a Jesus, a nossa vida aqui precisa ser de felicidade. E abundância significa transbordar. Não é viver ali na média, não é viver até em cima, é transbordar. E eu acredito firmemente que o plano de Deus para a nossa vida com relação à saúde tem a ver também com esse transbordamento. Mas não de saúde, não de vigor, não daquela bochecha rosada, e sim de experimentar uma espiritualidade que transborda. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse 12:12, estou com a minha aqui, nós lemos um texto que, ao mesmo tempo que nos dá esperança, também assusta. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Esperança.
Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uma mudança brusca de cenário aqui. Nós somos vítimas desse tempo em que Satanás está cheio do seu furor e com toda a intensidade colocando sua estratégia para nos abalar como filhos de Deus. Tem pouco tempo, tem muita gente para convencer de que o plano dele é melhor, para estragar o plano de Deus, e ele está cheio de cólera. Ai de nós! Quem somos nós? O limiar desse novo tempo já está às nossas portas. Nós podemos, ao mesmo tempo que vivemos as dificuldades dessa vida, a gente já pode vislumbrar o reino eterno. Mas até que a gente alcance o reino eterno, nós temos passado por grandes lutas pessoais, lutas institucionais, como igreja, lutas ideológicas na política, na economia, na educação dos nossos filhos. E essas lutas têm realmente pressionado o nosso coração. E dentro desse contexto, eu queria compartilhar com vocês o texto de temperança, muitos já conhecem, temperança na página 12. Dentro desse contexto estratégico de Satanás aqui sobre como ele vai nos atacar, olha só o que a gente lê. Satanás, diz Ellen White, reuniu os anjos caídos a fim de inventar um meio, algum meio, de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia, melhor dizendo, em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sobre a influência de bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens a tomarem álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Um plano perfeito, muito parecido com o plano que deu origem à queda do homem nesse mundo. Nós precisamos entender que as pequenas coisas da nossa vida são realmente importantes. Coisas que a gente considera como secundárias são, na verdade, aquilo que tem roubado, é aquilo que tem roubado a nossa energia vital como pessoa, na nossa influência, como sociedade, como instituição. Porque depois que a gente se torna cristão, nós não somos mais só a Maria, o João, o José, a Fernanda, nós somos a Eliane, aquela que é adventista. Nós somos pessoas que levamos um nome além, carregamos um nome além da nossa identidade pessoal, do nosso nome de nascimento. E essa influência tem sido prejudicada também, mas mais do que isso, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, primeiro eu sou prejudicada. A gente vê aqui uma estratégia muito bem elaborada, simples de início, mas Ellen White descreve aqui como ele tem feito isso com a bebida. Mas se nós olharmos hoje para o tipo de alimentação e, na verdade, o nosso estilo de vida, nós percebemos que ele tem tido muito êxito. Vamos pensar aí, vou falar aqui do sono, por exemplo. Eu, sem dormir, fico um veneno, fico irritada, paciência super curta. Então, aquilo que já é natural em mim, a natureza humana, ela fica muito mais aflorada. Se eu não durmo bem e ainda tomo alguma coisa estimulante para me manter acordada, para eu poder trabalhar e funcionar, então eu tenho essa natureza carnal potencializada. Então, aquela natureza de Gálatas 5 que eu preciso desenvolver, lá a gente tem a comparação das duas naturezas, né? Gálatas 5, 22, se eu não estou enganada, onde eu preciso desenvolver o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão. Tá mais fácil ou tá mais difícil desenvolver? Tá muito mais difícil.
o meu estilo de vida impactando o desenvolvimento espiritual. E aí, as obras da carne, descritas dois versos antes, estou falando de Gálatas 5:19, eles vão aflorar naturalmente. Eu preciso entender que saúde para esse tempo tem muito mais a ver com o meu desenvolvimento espiritual do que simplesmente ter ganhos e viver a vida abundante em desfrutar da vida física em abundância. Então é claro que os excessos da nossa vida de hoje, os excessos de sal, de açúcar, de carne, de gordura, os alimentos refinados, processados, como o excesso de energéticos, queijos, ficar muito tempo sentado, excesso também, o uso das telas, as redes virtuais, roubam de nós saúde, sim, energia, sim, estão danificando as engrenagens do funcionamento do nosso corpo, essa máquina viva que Deus nos deu. E aí a gente pode pensar que isso tudo tem afetado mais do que a minha longevidade, tem afetado o meu mental. Se formos pensar, né, muitas gerações, as gerações passadas não tiveram acesso a tudo isso. A gente está na luta contra as doenças autoimunes, doenças alérgicas, doenças respiratórias. A gente está lidando com uma desnutrição obesogênica, ou seja, temos pessoas que estão na luta com a balança para perder peso, mas estão desnutridas porque estão cheias de calorias vazias. E aí a gente tem os atalhos, né, as cirurgias bariátricas, as canetinhas, que resolvem o problema quando a gente olha para ele, mas não resolvem o nosso jeito de lidar com o problema, que talvez seja a raiz do mal verdadeiro. A gente tem também enlouquecido mais cedo, infelizmente, lidando com as doenças de demência, como Alzheimer, com os transtornos de ansiedade, depressão, as tristes taxas aumentadas de suicídio em pessoas cada vez mais jovens, o encurtamento da qualidade dos anos que a gente tem lutado tanto para aumentar na nossa vida, em vários aspectos. A gente vê aí configurado na nossa realidade, talvez não na sua vida, mas na vida de gente que você ama muito, seus pais, seus tios, seus avós, pessoas do seu trabalho, estão recebendo essa herança do nosso estilo de vida. Mas esse prejuízo maior, gente, ele está, na verdade, no campo espiritual. Se a gente parar para pensar em como nós temos adormecido espiritualmente por conta desse estilo de vida, é um assunto sério. É um assunto que merece a nossa atenção, merece o nosso chacoalhão, sabe? A reforma de saúde, ela está intimamente ligada com o nosso amadurecimento espiritual. Nós temos pessoas e temos vivido talvez como bebês espirituais. Não estou falando de você, porque você está aqui, inclusive, nessa hora da manhã, nessa época do ano, que é tão difícil, né? A gente tem tanta coisa acontecendo, tantos prazos para cumprir, tantas coisinhas para terminar, e você está dedicando um tempo para estar aqui. Eu sei que tem áreas da sua vida para melhorar, mas nós temos adormecido espiritualmente. A gente não consegue mais ouvir a voz de Deus de maneira tão clara como as pessoas que vivem no campo, por exemplo, que sentem, que observam. A gente vê, né, João Batista, seus pais o tiveram numa idade avançada, mas o espírito de profecia fala que estrategicamente seus pais se mudaram para a encosta das montanhas. E Ellen White descreve o crescimento de João sendo fortemente impressionado por aquilo que ele via. Ele via o contraste do deserto, ele via a exuberância da natureza, das montanhas, cuidado de Deus, o vento forte. A natureza nos fala do amor de Deus, a Bíblia nos fala do amor de Deus, mas você já teve a impressão de ler, ler, ler e não conseguir entender um texto? E aí você lê mais de 10 vezes um trechinho da lição da escola sabatina, mas você está tão distraído que não consegue focar naquilo que Deus está dizendo para você em alguns versos apenas da Bíblia. Não tem a ver só com a Bíblia ter uma linguagem mais rebuscada, e tem, gente.
Tem. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de abrir, por exemplo, um Alcorão, e você vai ficar surpreso se você fizer isso. Você vai ver que a Bíblia tem uma linguagem, um texto rico. Mas não tem a ver com isso, a nossa falta de compreensão da vontade de Deus, da palavra de Deus. Tem a ver com um estilo de vida que rouba de nós a capacidade de compreender, de captar, de interpretar, de obedecer e de viver. Um estilo de vida que me enfraquece para tomar decisões importantes do lado da verdade, dizer não quando preciso dizer não e dizer sim quando preciso dizer sim. Em Isaías 30, capítulo 30, verso 21, nós lemos o seguinte: olha, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Eu tenho certeza que se você já fez um detox por aí, alguns dias sem açúcar, um jejum, um dia, 2 dias, ou de repente um jejum. Hoje em dia nós temos esses jejuns mais modernos, né? Jejum de Daniel, 21 dias sem chocolate, ou sem algo que você gosta muito, 21 dias sem telas. A gente já fez lá no Vida e Saúde 30 dias sem falar no exercício, 30 dias sem açúcar, é muito legal. Eu sei que você que já experimentou um desses movimentos sentiu a sua mente mais clara. E se você ainda não fez parte de nada disso, quem sabe você pode começar. Você pode experimentar. Mais do que o seu corpo funcionando, mais do que a disposição para trabalhar, para pensar, você experimentou uma conexão muito mais direta, uma conexão vertical muito mais direta com o céu. Por outro lado, quando você come demais, come fora de hora, deixa de se movimentar, e talvez você esteja vivendo isso por anos já. Talvez você tenha feito alguns esforços aí para diminuir o peso, mas a luta é grande. Você sente também que poderia ser muito mais como pessoa, dentro dos seus relacionamentos aí, mas também como um agente, um agente de esperança, um agente para espalhar a esperança. É como uma planta. A mesma espécie de primavera plantada em um vaso, ela vai atingir uma capacidade máxima de desenvolvimento. Mas quando você pega essa planta e coloca num solo e dá água para ela e oferece os nutrientes, aquilo que ela precisa para se desenvolver, ela se torna um monstro de árvore, linda, bela, exuberante. Ela nem precisa de muito. Usei a primavera aqui porque eu sei que tem primavera que a gente coloca no chão e mesmo sem, só dependendo da chuva, né? Só dependendo de quando Deus manda água, ela se desenvolve, fica linda, forma um caramanchão, forma um portal. Nós, como cristãos, podemos e devemos atingir a estatura de homens e mulheres maduros espiritualmente. Porque senão a nossa vida vai ser em vão. E sabe, gente, quando a gente cuida da saúde sem esse olhar, sem entender o propósito certo para a nossa vida, vai ser de duas coisas uma. Ou tortura, ou tortura, ou uma coisa passageira. Porque é difícil mudar. É difícil abrir mão daquilo que faz bem emocionalmente, daquilo que abraça a gente no final do dia, como um chocolatinho, um docinho, um sorvete. Mas quando eu obedeço e quando eu dependo de Deus e quando eu tomo a iniciativa de fazer aquilo que Ele me pede por obediência, eu experimento bênçãos de crescimento, não só pessoal, mas eu vou fazer bem para todo mundo que está amando. Você já ouviu aquelas pessoas, ou já viu talvez aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, tá diferente, tem um brilho no olhar, tem um viço na pele. Não é que perdeu peso, não perdeu peso, talvez esteja mais elegante, né? Mas não tem a ver com estética, não tem a ver com saúde em si, porque nós vamos ser transformados, meus queridos. Tem a ver com o tipo de existência que eu estou
vivendo aqui. Nós fomos colocados aqui nessa terra para as nossas conexões. Não é bom que o homem esteja só, foi o que Deus disse para Adão logo que o criou. Sem as conexões, a nossa vida não faz o mínimo sentido. Mesmo você que escolheu ficar sozinho, mesmo você que não tem ninguém ainda, ou que não quer se casar, não interessa, nós precisamos das conexões, mesmo você que é mais introspectivo. Mas olha como somos descritos em Apocalipse 3, verso 14. Nosso tempo, olha, falando de Laodiceia, como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas diz a palavra de Deus, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Satanás está feliz em ter uma comunidade que não faz diferença e uma planta no vaso, um cristão que não rompe a bolha e que não consegue falar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho sobre a fé que ele tem, que ele diz que tem, é como um cristão plantado num vaso. Mas um cristão que está plantado no chão, recebendo nutrientes do solo, transformando os raios do sol em alimento, vai embelezar esse mundo, vai oferecer frutos que alimentam esse mundo faminto de esperança e vai refletir o caráter de Deus, refletir a imagem de Deus. O plano do inimigo é matar e destruir. O plano de Deus é vida em abundância. Não uma vida para ser gasta com si mesmo, uma vida para frutificar em si mesmo, uma vida musculosa. Isso tudo é legal, isso tudo pode até vir de brinde, mas uma vida para ser gasta em benefício do outro, gasta em ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que Ele manda e viver contra a corrente deste mundo, sim, levar açoites deste mundo, ser criticado. E que honra, não é, gente? Que honra viver de acordo com o que Jesus falou que a gente viveria, porque a gente está no caminho certo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes, quando vocês sofrerem perseguições. Só que eu só consigo suportar perseguição quando o meu couro já está mais grosso. Eu preciso passar pelas dificuldades dessa vida agora, dependendo de Deus, ouvindo a voz dele, se é para a direita, se é para a esquerda, e seguindo essa voz, independente das consequências ao meu redor. Eu sei que você está aqui hoje porque você não quer ser Laodiceia, porque você está cansado dos discursos e das promessas e da injustiça e das dificuldades que você tem enfrentado na sua pele aí desse mundo. Mas nosso Deus tem um plano muito maior para que a gente consiga enfrentar esse momento da história como povo de Deus. E o plano dele passa por esse preparo. A saúde é um meio e não um fim. E talvez esse tenha sido o problema com relação à pregação da mensagem de saúde. É que talvez ela foi apresentada para você como um fim, como se a sua salvação dependesse da soja, da alface, da rúcula que você precisa comer. Quando ela, na verdade, é um meio, um caminho. E se eu estivesse indo para a batalha, eu ia querer saber do meu general quais seriam as estratégias, as armaduras para me proteger. Conhecer a estratégia do inimigo é super importante. Quando eu estava preparando isso aqui, fiquei pensando sobre o livro A Arte da Guerra. A Arte da Guerra de... Você já ouviu, tenho certeza. Sun Tzu. E ele diz assim, olha, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Esse é um livro famoso dentro do meio administrativo, e vai dar estratégias aí para nossa pra administração. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. 0-0. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Dentro do nosso contexto hoje,
o nosso apetite intelectual, o nosso apetite físico e o nosso apetite espiritual, na verdade, são uma só coisa. Eu não posso ser cristão, eu não posso desejar ouvir a voz de Deus, segundo o que tem aqui em Isaías 30, e assistir qualquer coisa no final de semana ou durante as madrugadas. Não combina. E não tem a ver com performance, com mostrar para alguém, com fazer certinho para a igreja. Tem a ver com como eu estou alimentando, como eu estou preenchendo as fileiras do inimigo ou do exército de Deus. Eu estou me posicionando o tempo inteiro. A roupa que eu escolho, a cor da roupa que eu escolho, o alimento que eu escolho colocar aqui dentro. Porque se a gente pega as pesquisas hoje mostrando sobre o impacto da alimentação, desses excessos, do sal, do açúcar, do sedentarismo, todas as pesquisas não falam mais somente os riscos do câncer, o colesterol aumentado, a gordura no fígado, não falam mais só isso. Eles estão falando, as pesquisas estão mostrando que esse tipo de estilo de vida está afetando a minha memória. E é por isso que a gente está vendo cada vez mais pessoas com Alzheimer. Esse tipo de estilo de vida está afetando a minha, o tamanho do meu cérebro ou não. E eu queria muito que vocês colocassem no coração. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, mas você pode ser um cristão primavera no chão. Um cristão que realmente vai florescer e que vai trazer benefícios, que vai viver sim essa vida abundante para você, mas que também vai transbordar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Eu gostaria de trazer para você mais dois textos. Parábolas de Jesus, página 185, Ellen White diz assim, olha, tudo que nos diminui a força física, enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos que é justo. Então, o meu convite para você hoje, você que, como eu, tem lutas e dificuldades, é para que a gente saia um pouquinho das dificuldades ou talvez dos encantos que a saúde tem proporcionado para a gente hoje, no sentido de, olha, tal alimento é capaz de fazer isso, isso e aquilo, e em contrapartida esse alimento causa isso, isso e aquilo, para que a gente volte para o básico, para o arroz com feijão. A gente viu aqui que tudo aquilo que enfraquece a nossa mente é porque é com a mente que a gente serve a Deus. Eu só posso adorar a Deus com a minha mente. E quem guarda essa mente? É o corpo. Então, tudo aquilo que diminui a minha força física vai enfraquecer a minha mente e vai me tornar menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Volta para o arroz com feijão. Deus nos deu o estilo de vida do cristão. Ele é descrito pelo Criador em Gênesis, capítulos 1 e 2. Em Gênesis 1, você vai ver aí Deus, então, a descrição da criação do mundo, tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Em Gênesis 1, 29, a gente tem aquilo que é o cardápio. E é desejo de Deus que você retorne para essa orientação. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para alimento, para mantimento. Deus deseja viver em você. Você é santuário do Espírito Santo, mas Ele é capaz de fazer você vencer e ouvi-lo até o finalzinho da história desse mundo, para que você esteja de pé, firme, e que as atrocidades, as dificuldades deste caminho não façam você desistir por nada do prêmio, que é a presença de Deus quando a gente for para o céu. Você ora comigo? Querido Deus, nós somos tão pequenos diante das necessidades que temos de domínio próprio, de dizer não para aquilo que é nocivo,
de entender que o Senhor sabe o caminho melhor do que a gente e de confiar. Mas eu quero, nesse momento, clamar. A tua palavra em Filipenses 2, verso 13, diz que nós podemos confiar que o Senhor é capaz de agir por nós, no nosso querer e no nosso realizar. Então, nesse momento, eu quero colocar diante de ti, Senhor, a minha vontade, o meu querer, e eu quero viver este dia em obediência à tua indicação. Quero ouvi-lo, Pai. Limpa minha mente, limpa o meu corpo. Restaura, Senhor, as minhas escolhas neste dia, para que eu possa enxergar mais além. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E obrigada, Telu, pela mensagem poderosa, maravilhosa de Deus para nós hoje. É um assunto bem complexo, né? Assim, difícil e tão necessário ao mesmo tempo. Assim como o assunto de ontem, né? Que falamos sobre a oração, ao mesmo tempo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo e necessário, né? Muito obrigada por ter trazido essa mensagem para nós hoje. Que Deus continue abençoando o seu ministério, junto ao Novo Tempo, e o seu ministério pessoal também na sua vida, né? Sua realidade no dia a dia aí, com as pessoas ao seu redor. Que Deus esteja fluindo abundantemente através de você, Zilu, assim como superabundou aqui para nós hoje, através da palavra. Amém. Queria convidar o pessoal para tirarmos aqui uma foto da tela, para a gente registrar o dia de hoje aqui. Quem quiser abrir a câmera, esse é o momento. O pessoal se ajeitando. Vamos lá. 1, 2, 3 e pronto. Então, fica aqui o nosso convite para quem vai nos assistir depois pelo YouTube, né? Convite para você participar aqui ao vivo pelo Zoom com a gente. E é sempre mais interessante, mais emocionante. E quem participa pelo Zoom tem direito, né, a acessar depois, aqui, a hora que a gente encerra a gravação, a Turma da Calçada, que é um momento de bate-papo, onde a gente troca aqui uma experiência, fazemos comentários, é um momento muito especial também. Então, fica o nosso convite para você participar com a gente. O link do grupo vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo e você será muito bem-vindo. Teru, obrigada por ter participado aqui com a gente. Você está super convidada a participar em uma outra temporada com a gente, se você tiver tempo e que puder fazer uma temporada inteira com a gente, né? Que seria os 5 dias, seria uma bênção para nós. E ao longo da semana também, se você quiser estar participando, né? Serão outros oradores. Agora, quarta, quinta e sexta, você está convidada a estar aqui com a gente também. E o pessoal que esteve aqui com a gente também, espero que nos vemos amanhã.